Olá! Nessa aula nós vamos abordar as principais tarefas e funções do fonoaudiólogo empresarial. Como é uma aula mais extensa, eu vou dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. Então vamos para o meu computador? Aula 2.2 do nosso módulo 2, nós vamos falar sobre a atuação na área empresarial. Quais são as possíveis tarefas? Só que antes, nós temos que lembrar que o mundo dos negócios exige profissionais cada vez mais preparados e com várias habilidades. Então, dessa forma, a comunicação se torna um skill de fundamental importância e um objeto de estudo muito interessante para nós fonoaudiólogos. Nessa medida, a fonoaudiologia na construção do seu saber fazer deve direcionar sua prática e estudo científico de acordo com os avanços tecnológicos e mudanças na sociedade, em especial nas áreas sociais, políticas e econômicas, mais especificamente relacionadas com as questões do mercado de trabalho. A comunicação, ela é considerada a principal ferramenta estratégica das relações sociais e profissionais. Então, ela se torna fundamental para a comunicação organizacional, negocial e empresarial eficaz. É reconhecida como uma das principais habilidades para conquistar melhores posições no plano econômico, político e social. Sabendo da importância do desenvolvimento de habilidades e posturas comunicacionais condizentes com o mundo contemporâneo, abre-se um campo bastante promissor para o fonoaudiólogo, o qual pode ser inserido no contexto e no ambiente corporativo, em outras áreas e segmentos de atuação, desenvolvendo as tarefas e funções específicas de real necessidade. Nós vamos utilizar aqui, para pensar a atuação do fonoaudiólogo empresarial, um embasamento legal, a lei que regulamenta a nossa profissão. Esse é um anexo 1 da Lei 6965, de 9 de dezembro de 1981. O que me chama mais atenção é justamente o que eu grifei aqui nesse anexo. Então, o fonoaudiólogo, nas suas atribuições, se destina a cuidar do indivíduo ou de populações no que se refere à comunicação humana. Então, em seus aspectos de fala, na parte de linguagem oral e escrita, na audição, pensando saber ouvir e escutar, então deve promover, habilitar, aperfeiçoar e recuperar os padrões comunicativos. Então, quais são as principais tarefas e funções do fonoaudiólogo empresarial no ambiente corporativo e também nos segmentos de atuação da fonoaudiologia? Então, nós vamos utilizar aqui a metodologia de fonoaudiologia empresarial. Então, de acordo com a metodologia de fonoaudiologia empresarial, como delineada, o fonoaudiólogo será capaz de atuar no ambiente corporativo, na gestão empresarial e recursos humanos, com acompanhamento, desenvolvimento e aprimoramento da comunicação corporativa e pessoal, por meio de algumas tarefas e funções. Quais são essas tarefas e funções? Então, a primeira que eu coloquei aqui é a área de consultoria, a tarefa de consultoria com a função de consultor. Assessoria e acompanhamento, como assessor. A tarefa de mentoria, como mentor. E aqui, mais especificamente, com a técnica que eu desenvolvi, um treinamento personalizado individual com a tarefa de Personal Communication Trainer. O gerenciamento e condução de palestras, cursos e treinamentos com a função de facilitador, de instrutor de treinamento e também de gestor de treinamento, se for o responsável pela condução, pela organização também de treinamentos, inclusive em outros departamentos. Gestão de relacionamento comunicacional, com a função também de gestor,
gestor dos serviços de fonoaudiologia, pensando nos demais segmentos de atuação, e também como gestor dos serviços de fonoaudiologia no ambiente corporativo, justamente desenvolvendo a implantação dos programas de saúde vocal, auditiva e saúde comunicacional, como eu denominei. A tarefa de auditoria, com a função de auditor, perícia, como perito, e também fazendo parte da equipe de trabalho, como colaborador de departamento e equipe transdisciplinar, podendo ser parte da equipe no departamento de comunicação, de medicina ocupacional, de recursos humanos e, inclusive, na área de desenvolvimento profissional e treinamento. Então, nesse sentido, é possível elaborar projetos, propostas de serviços, contratos, cartas de apresentações, portfólios de serviços e aplicação de tabelas de honorários. No COP Consultoria, eu faço a sugestão de uma tabela de honorários de acordo com as tarefas e funções. E todo esse apanhado de tarefas e funções, sempre tomando como referência o brief de necessidades que nós levantamos inicialmente com o nosso cliente, que pode ser um profissional que deseja desenvolver uma performance comunicacional, ou uma empresa que também deseja auxiliar o profissional que precisa desenvolver uma performance comunicacional de acordo com seu cargo, função, e também a própria empresa pensando na comunicação interdepartamento. Assim, todas as tarefas e funções, elas são realizadas com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e acompanhamento das atividades e postos de trabalho que necessitem primordialmente de condições excelentes da comunicação. Com esses aspectos envolvidos, o profissional fonoaudiólogo será capaz de colaborar para o uso eficaz da comunicação oral, então pensando a voz, que é a nossa imagem sonora, o vocabulário, são os recursos e aspectos linguísticos, a dicção, que é a articulação dos sons da fala, a ordenação didática da fala, então pensando uma sequência entre introdução, preparação, assunto central e conclusão. Mas também vai contribuir com a comunicação escrita, pensando os aspectos gráficos, a estética da escrita e também como que nós podemos utilizar as regras da ABNT de forma adequada, as regras ortográficas e gramaticais, e também tendo uma sequência lógica no discurso escrito, então uma ordenação didática do discurso escrito. Também vai contribuir com a questão da expressão e a linguagem corporal, como eu delimitei. Então, a expressividade, as expressões faciais, pensando inclusive os movimentos dos olhos, o sorrir e o olhar, os gestos representativos indicativos que pode ser utilizado de forma consciente para reforçar a importância de uma informação e facilitar a internalização pelo nosso interlocutor. E os meneios de cabeça, que são os movimentos de cabeça. Também nós podemos contribuir na parte da aparência e estilo. Então, nós vamos observar a indumentária, as roupas que são utilizadas. Nesse caso, e no ambiente corporativo, nós podemos também observar e orientar, por exemplo, a questão dos uniformes. Qual que seria o mais adequado? Também vamos levantar e observar os adornos, os adereços que são utilizados, se estão ou não virando uma barreira de comunicação ou se estão contribuindo com a imagem daquele profissional. Por isso que eu coloquei também a questão da imagem e a marca que nós estamos ressaltando. E os indicadores de cuidado ou descuido pessoal. Por isso, nós temos que ter e desenvolver uma observação aguçada daquele profissional e da empresa. E um último aspecto que eu coloquei aqui também envolvido é o saber ouvir e escutar. Então, nós vamos ter que levantar a capacidade de captação dos sons e interpretação da mensagem pelo profissional, colaborador. E realizar o feedback, como fornecer os resultados devolutivos. Então, como que um funcionário fala sobre a ação do outro ou como um chefe
realiza o feedback para o seu colaborador. E nós também precisamos fornecer um feedback sobre a questão da avaliação que foi realizada. Nessa aula, será abordadas as principais tarefas e funções do fonoaudiólogo no ambiente corporativo de acordo com a metodologia de fonoaudiologia empresarial, aquelas que logo no primeiro momento nós podemos executar. Então, a primeira delas é, na tarefa de consultoria, a função de consultor. O consultor é aquele que fornece aconselhamento e soluções por meio de um parecer. As habilidades necessárias para essa atividade e as tarefas executadas são técnicas e, em especial, essa nós já temos, que está relacionada com a nossa área de formação, a já alcançada. As interpessoais, então nós podemos dizer, ligadas, por exemplo, à motivação, à empatia, à criatividade, se nós temos a habilidade de liderança, de percepção, assertividade, se nós temos também a nossa performance comunicacional adequada, então as habilidades de comunicação, a escuta eficiente, se nós temos uma escuta atenta, e algumas devem ser desenvolvidas. Então, algumas nós temos que desenvolver. Então, esse curso de formação nos auxilia nesse sentido também, para levantar quais habilidades eu tenho e aquelas que eu preciso ainda desenvolver. E também as habilidades para desenvolver especificamente a consultoria, que é justamente como oferecer uma prestação de serviços, como realizar o brief de necessidades, que é o levantamento das falhas e dificuldades de comunicação pessoal e no ambiente corporativo, as tarefas de entrevistas com chefias e colaboradores, a avaliação do comportamento, performance, desempenho e inteligência comunicacional por meio do nosso inventário de avaliação. Inclusive, eu vou fornecer parte desse inventário de avaliação, que já inclui o diagnóstico organizacional em relação à comunicação e também a parte de supervisão e análise de desempenho de comunicação. E um outro aspecto importante, uma outra habilidade que está relacionada a como apresentar o parecer e relatório técnico com as sugestões de soluções e as ações respectivas. É importante comentar que para receber o inventário de avaliação na íntegra, o profissional ele deve ser certificado, nessa metodologia de fonoaudiologia empresarial, que ocorre por meio do curso de formação, e solicitar um credenciamento, uma licença do uso do inventário de avaliação, do comportamento, performance, desempenho e inteligência comunicacional. Então, se você tiver interesse, entre em contato pelo e-mail carrasco, copconsultoria, fonoaudiologiaempresarial.com.br e solicite informações para saber como que você pode ser credenciado e utilizar, e solicitar a licença de uso desse inventário. Uma outra tarefa e função que nós realizamos no ambiente corporativo ou para o profissional é a assessoria, desenvolvendo a função de assessor. O assessor, ele fornece assessoramento, assistência, acompanhamento e monitoramento dos trabalhos e procedimentos que foram propostos pelo consultor. Vocês vão reparar que eu fiz uma divisão didática das funções e tarefas, porque eu posso também ser, ao mesmo tempo, o consultor, o assessor e o facilitador de treinamento. Mas, para ficar de mais fácil entendimento, então por isso que eu divido didaticamente as tarefas, até porque, de repente, eu me identifico com a tarefa de consultoria. E um outro profissional se identifica mais com a tarefa de assessoria, implantando o que o consultor ou um colega, que também é certificado na metodologia de fonoaudiologia empresarial, se identifica a desenvolver as tarefas de consultor. Agora, como assessor, eu posso desenvolver algumas atividades. Quais são essas atividades? Elaboração, organização e implantação do projeto que foi apresentado ou sugerido pelo consultor, orientação e acompanhamento individual e grupal,
visitas e supervisão das tarefas, participação de programas educacionais, culturais e recreativos promovidos pela empresa. Esse é um item bem interessante, porque muitas vezes nós somos convidados a participar desses programas no ambiente corporativo e por conta do nosso dia a dia ser um pouco mais corrido, nós não aceitamos. Mas são esses momentos que nos dão a chance de também conhecer um pouquinho mais o segmento de atuação daquela empresa ou do profissional e observar um pouco mais como as pessoas se relacionam, como elas mantêm o relacionamento interpessoal e comunicacional. Então, vale a pena, sim, participar desses programas e aceitar esses convites. Uma outra tarefa, realização de treinamentos, que são in company, e que podem ser individual ou em grupo, participação de processos seletivos. Então, como assessor, nós podemos desenvolver também as tarefas de recrutamento e seleção de talentos de acordo com os cargos e funções e justamente ligados à parte de saúde comunicacional, vocal e auditiva. Uma outra função e tarefa que nós podemos desenvolver é a mentoria como mentor. Esse é um termo em inglês, normalmente traduzido como tutoria e mentoria. Então, eu poderia colocar mentoria. A mentoria, ela consiste em um mentor, pessoa mais experiente, que fornece ajuda aos colaboradores que estão iniciando ou redirecionando as suas carreiras. Então, no nosso caso, nós temos no nosso curso a tarefa, uma atividade complementar, que é a mentoria. Justamente porque, como eu tenho mais experiência nessa área, eu vou fornecer subsídios teórico-práticos para que vocês tenham condições de redirecionar as suas carreiras e, a partir daí, desenvolver o trabalho no ambiente corporativo. Uma outra função e tarefa é o treinamento personalizado e individual, que eu denominei como sendo Personal Communication Training. Este termo é utilizado para apresentar a técnica e método desenvolvido com base na fonoaudiologia empresarial. É um guia e roteiro prático que apresenta a sequência e as estratégias desenvolvidas com base na metodologia de fonoaudiologia empresarial. A nossa formação e certificação possibilita a solicitação do credenciamento e uso do título e terminologia Personal Communication Trainer. Se você tem interesse, então entre em contato com o nosso e-mail específico e solicite informações. Dentro dessa função e tarefa, nós podemos classificar esta atuação da seguinte forma: Personal Communication Training, que é o ato de realizar as tarefas de consultoria, assessoria e treinamento em sequência pré-definida. Personal Communication Trainer, que é o profissional que realiza as tarefas de consultoria, assessoria e treinamento e desenvolvimento do comportamento comunicacional de acordo com os objetivos e necessidades. E Personal Communication Trainee, que são os participantes do processo de consultoria, assessoria, treinamento e desenvolvimento do comportamento comunicacional. Uma outra função e tarefa muito usual e utilizada no ambiente corporativo é o gerenciamento e condução de palestras, cursos e treinamentos, desenvolvendo a função de facilitador, que é um instrutor de treinamento, e gestor de treinamento. O profissional fonoaudiólogo nessa função fornece e facilita o aprendizado e a integração com o objetivo de mudança de comportamento comunicacional e desenvolvimento de habilidades e posturas condizentes com o cargo, função e brief de necessidades. Nessa perspectiva, o fonoaudiólogo se torna um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Para a realização dessa tarefa, o profissional fonoaudiólogo deve utilizar o embasamento da andragogia. A andragogia é a arte e a ciência de ensino-aprendizagem de adultos. Então, é a arte da educação de adultos, na qual a aprendizagem é planificada com o objetivo de transformação e aperfeiçoamento por meio de suas experiências, o que possibilita a percepção e a sistematização dos conhecimentos. Mas tem que ter conhecimento também
da educação permanente e continuada, que é a nomenclatura utilizada para enfatizar o aperfeiçoamento do ser humano de forma integral, contínua e sem interrupção. E também nós temos outras tarefas e funções que podem ser realizadas. Então, na nossa aula 2.3, será abordadas as outras possíveis tarefas e funções que podem ser realizadas no ambiente corporativo e segmentos da fonoaudiologia. Dentre elas, nós temos a gestão de relacionamento comunicacional, então, um gestor de relacionamento comunicacional, gestão dos serviços de fonoaudiologia, então, nos outros segmentos de atuação, desenvolvendo planejamento estratégico, administração e gestão em fonoaudiologia e também no ambiente corporativo, implantando os programas de saúde vocal, auditiva e comunicacional. Desenvolver a tarefa de auditoria, sendo auditor, a tarefa de perícia, desenvolvendo a função de perito e também participando da equipe de trabalho, então como colaborador e ou funcionário. A partir do reconhecimento das tarefas e funções, a minha sugestão é que você faça esse teste. Você tem prazer, satisfação ou se sente confortável nessa situação? Esse é um teste que, a partir dos resultados, é possível levantar os pré-requisitos, as características e o perfil necessário para realizar a tarefa de consultor. Então, você vai fazer esse teste, vai encaminhar o resultado para mim e nós vamos levantar quais são ainda as habilidades e posturas que devem ser desenvolvidas para vocês atuarem na área de consultoria, na área de assessoria e na área de treinamento. Essa apresentação das tarefas e funções que podem ser realizadas no ambiente corporativo e com profissionais de várias áreas vão ser delineadas, detalhadas, não é, nos próximos módulos e vocês vão ter acesso aos modelos de planilhas, protocolos, questionários e avaliações para que vocês tenham condições de iniciar esse trabalho. E que nos dá a possibilidade, inclusive, de ter um registro de resultados e, a partir desses resultados, vocês têm condições de, como consultor, sugerir as soluções, né, as possíveis soluções. Como assessor, implantar o que você sugeriu. E como facilitador de treinamento, implantar o treinamento adequado para as mudanças de comportamento comunicacional e as adequações no ambiente corporativo. Então, nós precisamos seguir em frente e justamente dentro dessa comunidade FENC continuar crescendo e fazendo a diferença no ambiente corporativo. Então eu desejo um ótimo estudo para cada um de vocês, um grande abraço e sucesso sempre. Nos vemos na próxima aula. Agora que você já sabe quais são as principais tarefas que pode realizar no ambiente corporativo e quais as funções que você pode exercer, nós vamos para a nossa parte 2 dessa aula, onde nós vamos detalhar as outras funções e também falar um pouco sobre como implantar os outros segmentos de atuação da fonoaudiologia com a metodologia de fonoaudiologia empresarial. Vamos para a nossa próxima aula?